Recomendamos que você assista o vídeo em 720p ou 1080p, pois alguns conteúdos são muito pequenos e para serem melhor visualizados, é preferível que você assista na qualidade máxima. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do segundo módulo. Nesse módulo nós iremos trabalhar com PowerPoint, criando apresentações, seja para a área de apresentar trabalhos ou para fazer apresentações para si mesmo ou apresentar produtos, né? Caso você não seja um estudante, esteja procurando como utilizar o PowerPoint. E eu já vou começar esse vídeo mostrando para vocês um slide que eu fiz em 2015, no meu primeiro ano do ensino médio. Olha só a qualidade desse slide, com bastante texto, mal formatado, um tema simples, formatação diferente. Esse daqui tá com sombreado, ó, sombra de texto. Esse outro aqui já tá normal. Sem justificação, ó, olha a diferença, tá vendo? Né? Então essas pequenas coisas vão tornando o seu slide, sua apresentação, né, mais atrativa para quem está assistindo. Porque a apresentação, ela é um meio para você facilitar a sua apresentação, o que você vai falar, né? Para você não ficar segurando um papelzinho lá na frente, ou então para não ficar lendo no slide, ela é um meio para você colocar os pontos principais e te ajudar aí a deixar a apresentação mais intuitiva. Mas agora eu vou mostrar para vocês a apresentação que eu já fiz no ano passado, tá? Então, olha a diferença, a estrutura dessa apresentação para outra. Mas olha a diferença. Aqui eu já separei as coisas por tópicos, tá? Tipo, nesse objetivo aqui do projeto, aqui ficou só o básico. Nós na hora da apresentação falamos mais coisas, ou seja, o slide você não vai colocar tudo que você vai falar. Nessa parte aqui do resumo do projeto, eu meio que resumi o que ia ter na apresentação e utilizei de algumas imagens e ícones para deixar uma apresentação mais intuitiva, tá? Quando a gente estiver criando a apresentação e estiver mostrando as coisas, vocês vão ver que vai ficar uma coisa bem legal. Vamos aqui abrir o PowerPoint. E assim como no Word, você tem alguns modelos aqui bem legais, que já vem prontos, você só faz editar do PowerPoint. Você pode procurar um com base no tema da sua apresentação. Eu já apresentei alguns conteúdos na faculdade sobre tecnologia, e aí eu vim e fiz um tema com base nesse daqui de circuito. Mas, a princípio, a gente vai começar com a apresentação em branco. A ideia que eu vou usar para slide vai ser sobre o quinto módulo. Assim como eu vi em introdução, o quinto módulo é sobre dicas de smartphone. Assim como o primeiro vídeo da introdução, eu vou fazer ele em forma de slide e vou ficar falando, tá? As ideias. Então, a primeira coisa que eu faço é apagar essas caixas de texto padrão, porque ela já vem com a formatação delas. E aí, o que você faz para inserir texto? Você vem aqui em inserir, vem aqui em caixa de texto, e aí aqui você clica e arrasta para o tamanho que você vai querer a sua caixa de texto. Como esse daqui é o primeiro slide da apresentação, aqui vai ficar a ideia do slide, a apresentação do slide, sobre o que é o slide. Então, como esse daqui é um slide sobre o módulo 5, eu vou colocar aqui dicas de smartphone. Então, eu entrei aqui embaixo, vou colocar módulo 5. Esse vai ser o slide inicial. E agora eu vou aumentar ambas as fontes, porém só a de cima que eu quero um destaque maior. Deixar bem grande para ficar bem visível caso alguém esteja assistindo o vídeo pelo próprio smartphone. Aqui também tem a questão do espaçamento.
deixar o espaçamento aqui em 1,5. Mas isso não é regra, eu só queria que o módulo 5 ficasse mais distante do Dicas de Smartphone. Aqui no PowerPoint quase sempre você vai trabalhar com letras grandes, que é para o seu slide ficar bem visível. Outra coisa legal do PowerPoint é que ele tem essas linhas guias, ó. Eu vou subindo aqui a minha caixa de texto e quando ele chega no topo, ele mostra essa linha pontilhada para mostrar, né, que a minha caixa de texto está alinhada com o topo do slide. Se eu fosse deixar mais no meio, ó, aqui é o meio do slide, ok? Aqui é o meio total do slide, mas eu vou deixar aqui na parte de cima mesmo. Dicas de smartphone, módulo 5. Eu vou adicionar aqui embaixo. Vou colocar assim como no primeiro vídeo da introdução, curso básico de informática. Aqui, ó, tem as linhas guias, pronto. Essa minha caixa de texto de baixo está alinhada com a de cima. Isso ajuda a deixar o seu slide mais bem formatado. Em relação à fonte, você precisa usar uma fonte visível. Um tipo de fonte que você não deve utilizar, olha essa fonte aqui. Tá uma coisa bem divertida. Esse daqui não é o ideal para um slide que você vai apresentar na faculdade ou no ensino médio, ok? Você precisa utilizar algo mais formal. Esse tipo de fonte é bom para caso você esteja fazendo um slide, uma apresentação, para uso próprio, né? Apenas para testar, ok? Essa daqui já é um pouco mais, né, mais formalzinha. Gostei dela, acho que eu vou utilizar ela mesmo. E eu vou aplicar a mesma pro slide, para a caixa de texto de baixo. Outra coisa, evitem ficar usando variados tipos de fonte no seu slide, tá? Tente deixar ele o padronizado possível. Esse é o meu primeiro slide. E aí, o que eu vou falar depois nele, no meu módulo 5? Dicas de smartphone. Um dos assuntos que a gente vai falar no módulo 5 é sobre bateria. Então eu vou colocar aqui cuidados com a bateria. Diminuir essa fonte que ficou um pouco grande. Deixar aqui tamanho 54, tá bom. Okay, cuidados com a bateria. Vou deixar essa caixa de texto apenas para o título e eu vou criar uma nova com o conteúdo do slide. Aqui eu vou utilizar os marcadores. O primeiro pontinho eu vou colocar aqui. Já coloquei aqui o conteúdo que eu queria nesse slide, porém ele não está formatado, não é? O texto está muito pequeno e eu vou formatar ele agora. Eu vou selecionar todo o texto, vou aumentar a minha fonte. Vou deixar... acho que no tamanho 32 dá certo. Porém, vou colocar a minha fonte que eu estou utilizando. E agora, caso o seu texto fique assim dessa maneira, é só você esticar mais a sua caixa de texto, ok? Evite deixar a caixa de texto vazar para fora do slide, porque senão o seu texto também vai ficar do lado de fora, ok? Deixe sempre ela dentro do slide. Eu acho que ficou um pouco grande. Vou diminuir só. Pronto. No 28 acho que tá bom. Espaçamento 1,5. Tá ok? Aqui são os pontos, né, que serão citados. Só que, nesse caso aqui, eu coloquei já a explicação que poderia ser explicada falando, né? Vamos imaginar que eu fosse apresentar isso na sala de aula, né? Eu ia chegar lá e dizer, não há problemas utilizar o smartphone enquanto ele carrega. Ok, eu poderia deixar só isso no slide e falar para a turma, porém esteja ciente de que demorará mais para carregar ou poderá esquentar mais.
Ou seja, eu estou deixando o meu slide o mais enxuto possível para que não fique muito texto, não fique cansativo e que eu possa falar, apresentar de fato com as minhas palavras para quem quer que seja que eu esteja fazendo a apresentação. Também vou reduzir isso daqui e vou deixar só a um ponto. Alguns aplicativos podem consumir bastante desempenho, gastando sua bateria mais rápido. Isso daqui para alguns pode parecer meio óbvio, porém eu vou tirar e eu vou deixar esse conteúdo para ser dito durante a videoaula. Estão entendendo aí o conceito? Algumas coisas elas não precisam estar no slide, porque você mesmo pode falar elas enquanto você está apresentando. Tá, outra coisa, evite deixar as coisas muito emendadas. Esse daqui é o tema que eu vou abordar nesse slide. Esse daqui são os tópicos. Porém, eles estão muito juntos. É bom que eles fiquem mais separados. Então, com esses dois slides, eu já mostrei algumas definições que vocês vão utilizar em trabalhos da faculdade. Você começa pelo título do conteúdo, pode dar um subtítulo e você pode colocar uma informação a mais sobre esse conteúdo. Outra coisa que eu costumo fazer é colocar logo da minha instituição. Então, se você tiver a logo da sua instituição, também pode colocar. Outra coisa, sobre a apresentação da equipe. Eu acredito que você tenha visto o vídeo da introdução. Então, na minha introdução, eu já fiz a apresentação da nossa equipe de trabalho. Coloquei inclusive o e-mail. Caso você tenha dúvidas, pode colocar aqui no e-mail ou então adicionar nos comentários. Então, no slide de introdução, eu já fiz a apresentação da equipe e o conteúdo restante do curso é o conteúdo em si que eu já tinha dito que iria ser apresentado. Então, nesse caso, não tem por que fazer uma apresentação novamente da equipe. Mas, caso você apresente, nesse caso aqui, eu deixei um slide separado para o nome da equipe, porque eu adicionei um e-mail para contato. Eu não tinha esse costume de deixar um e-mail para contato, mas muitas pessoas têm, né? Caso você vá fazer aí um slide mais profissional para apresentar algum produto, alguma ideia, é necessário você deixar um slide só de apresentação, né? Quem é você? Contato. Algumas pessoas colocam o que faz, né? Em caso de apresentação de produtos. Mas você pode aí também utilizar o primeiro slide para colocar o nome da equipe, junto com a logo da escola, ou então a matéria, disciplina, cadeira que você esteja fazendo. Voltando para a nossa apresentação, somente com o título do conteúdo e os tópicos que serão abordados, né? É muito interessante que vocês utilizem isso daqui já do ensino médio. Coloca um tópico do que você vai falar e fala abertamente com o público que você esteja apresentando. E não esqueça de fazer a apresentação da sua equipe, tá? Isso é o básico. As pessoas precisam saber quem está apresentando, ainda que seja numa turma onde todo mundo já se conheça. Eu já tive alguns professores que eles usavam assim slides básicos, somente com caixa de texto, somente com texto e o fundo em branco, porém as aulas deles eram bem dinâmicas e explicativas. Então, assim, se você ou seu professor não se importarem com slide um pouco mais simples, porém eu acredito que seja melhor com um plano de fundo, né, e algumas imagens que façam alusão ao seu conteúdo ou imagens para representar mesmo o que você está falando. Porém, essa parte de design será abordada no segundo vídeo desse módulo. Espero você lá.